Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 17. Lucas 17, a partir do versículo 7. Lucas 17, 7 até o 10. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: venha agora mesmo e assente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois você come e bebe. Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhe foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor mais uma vez? Santo, 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 santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, que honra poder estar de novo diante da Tua palavra. Que honra, ó Pai, poder falar contigo, saber que o Senhor nos ouve. É maravilhoso, ó Pai, poder ouvir a Tua voz, sabendo que não se trata apenas de doutrinas de homens, ó Pai, ideias de homens, filosofias religiosas, mas trata-se da Tua verdade, dos Teus princípios, da revelação do Senhor, que o Senhor nos concedeu na Tua palavra. Muito obrigado, Pai, porque a temos em nossas mãos e porque podemos estudar e temos sede de aprender cada dia mais dela. Em nome de Jesus. Amém. 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 Na semana passada, queridos, os irmãos perceberam pela leitura que nós estamos falando sobre a parábola do servo inútil. A gente pode chamar de a parábola sobre servir a Deus, seria o título que eu dei para essa parábola, a parábola sobre servir a Deus. Eu acho que é mais interessante assim. E na semana passada nós tentamos olhar para essa parábola com os olhos dos primeiros ouvintes dela. Porque essa, para nossa cultura, é uma parábola bastante estranha. Então, por ser muito estranha e até mesmo revoltante, ela pode roubar de nós a mensagem, porque parece que está num contexto trabalhista que nós temos nos nossos dias. Essa parábola é um ultraje. Mas quando a gente olha para os dias em que Jesus pregou, nós vemos que o que está escrito aqui era algo comum do dia a dia da cultura daquela época, né? Se tratava de um escravo, como nós vimos, um escravo que também não necessariamente tinha aquele conceito que nós temos hoje de uma pessoa extremamente explorada, maltratada, né, totalmente injustiçada. Nós vimos que, no contexto daquela época, eu volto a dizer, você tem que pensar como se estivesse naquela época. No contexto daquela época, a escravidão podia ser até uma libertação, né, porque, num contexto de falta de segurança de trabalho, não tem aposentadoria, não tinha questões sociais, né? O empregado diarista ele era obrigado a viver por conta própria e suprir para ele e para a família dele, mas nem sempre tinha emprego. E o escravo, ele tinha todo o sustento do seu patrão, ele tinha comida garantida, tinha casa garantida. Então, muitas vezes, a escravidão era voluntária. Você se oferecia a alguém porque sabia que aquela pessoa ia cuidar de você. E a partir do momento em que você se oferecia e era cuidado por essa pessoa, você trabalhava para ela, e assim que acontecia. Nesse contexto dessa parábola em específico, nós vimos que provavelmente o patrão dessa parábola também era uma pessoa pobre, porque ele tem apenas um único empregado, um único escravo, que cuida tanto das coisas do campo quanto das coisas da casa, né? Então, era alguém pobre,
que abriu a sua casa para alguém mais pobre que ele, né? Então, enquanto ele sustentava essa pessoa lhe ajudava na sua casa. Esse é o contexto histórico, falado de maneira bem rápida, o contexto social da época. Então, por isso que Jesus faz 3 perguntas quando ele narra essa parábola. E essas 3 perguntas nós vimos que são perguntas retóricas, que elas exigiam uma resposta. Quem de vocês é o homem que depois que o seu servo cuidasse lá da lavoura, ele chamaria para sentar com você, para almoçar com você, para jantar com você? Você faria isso? A resposta lógica de qualquer um é não, ninguém faria isso. Não, na cultura daquela época, a posição de senhor e a posição de escravo eram bastante distintos. Você não via nunca um escravo ousando jantar com seu senhor. E aí depois a segunda pergunta, você não ordenaria que ele preparasse a sua comida? E a resposta novamente é lógico que faria isso. Na verdade, não precisava nem mandar, porque ele sabe que é obrigação dele. E no final você teria que agradecer ele por ele ter feito aquilo que você ordenou. De maneira nenhuma. Ele existe para isso, é para servir. Então, ele não fez mais do que obrigação de ter feito tudo aquilo que ele deveria fazer. Esse era o contexto. Então, na semana passada, nós nos preparamos para descobrir a mensagem dessa parábola, para entender essa mensagem. E é o que nós vamos fazer a partir de hoje, se assim Deus nos permitir. E a ideia básica dessa parábola é bastante simples. Eu já citei aqui, é uma parábola que fala sobre servir a Deus. E ela trata disso de uma maneira muito profunda. Essas ideias que são estranhas para nós, elas dão um peso nessa mensagem muito importante, e a gente vai aos poucos analisando tudo isso e conhecendo tudo isso e aprendendo mais profundamente a parábola. Se você quiser depois voltar na gravação para fixar melhor esses entendimentos, é muito interessante, porque se você olhar cada uma das parábolas que nós já estudamos, que está gravado, e você estudar, você vai ter uma base para que depois você possa pregar, possa falar, dar estudo sobre ela, para que você possa ter mais fundamento para ensinar as pessoas a respeito dessa mensagem, das mensagens que Jesus traz em cada uma dessas parábolas. Então, a mensagem dessa parábola, que é sobre servir a Deus, eu quero dividir em 3, vamos dizer, 3 subpontos, ou 3 submensagens, 3 partes dessa mensagem sobre serviço a Deus. E são mensagens muito importantes. E a primeira dessas 3 mensagens parece óbvia, que a primeira coisa que Jesus quer nos ensinar nessa parábola é que nós somos servos de Deus. Nós somos servos de Deus. Isso pode parecer, como eu disse, óbvio e até mesmo simples, mas nem sempre é. E não é para todos. Se eu perguntar para você, você sabe que você é um servo de Deus? Você vai dizer sim. Então, você entende essa mensagem? Você vai dizer sim. Mas será que a gente entende mesmo? Porque isso, teoricamente, é uma mensagem básica de toda igreja cristã, de toda doutrina cristã. Essa é uma mensagem básica. Se você for me perguntar para qualquer igreja, para qualquer denominação, até aquelas mais estranhas, a respeito desse ponto, eles vão dizer, não, eu concordo, Deus é o Senhor. Se você perguntar na Universal, eles vão dizer que Deus é o Senhor, Universal do reino de Deus. Ele é o Senhor. Se você perguntar, Deus é amor, vai dizer, não, Deus é o Senhor. Em todas as igrejas que se chamam por igreja cristã, isso é uma verdade defendida. Deus é o Senhor. Porém, queridos, na prática, isso não é tão óbvio assim. Nem sempre o senhorio de Cristo é, de fato, compreendido e vivido pela igreja. Por exemplo, alguém já ouviu falar certamente já, sobre a doutrina, a teologia da prosperidade, ou da confissão positiva, ou da palavra rema,
Alguém já ouviu a respeito disso? Quem pode me explicar com poucas palavras o que essa doutrina ensina? 1, 2, 3. Eu quero que a gente fale para a gente pensar sobre o De assunto. cada vez para não dar confusão? Um de cada vez para não dar confusão. Senão mistura. Posso falar sobre a palavra rema, que era o que tinha na igreja que eu estava antes. Eles falavam que você tinha que anotar essa palavra em algum lugar que você pudesse ver e que você tinha que declarar ela. É como se você, de alguma forma, estivesse reclamando aquilo que estava naquela palavra. Então, se eu entendi que Deus falou tal coisa sobre tal assunto, então eu vou orar sempre falando isso e meio que eu vou exigir que isso aconteça. Isso. E você usou uma palavra muito interessante, reclamar. É a explicação que eles davam, né? Porque geralmente essa é a expressão que eu uso. Você vai reclamar aquilo que é seu, né? Alguém Exatamente. mais? A teoria da prosperidade, né? Ela ensina que nós temos direito a tudo. Nós somos filhos de Deus e como filhos de Deus nós temos direito a tudo, né? Nós temos direito à saúde, a riquezas, à prosperidade, né? A bens materiais, ao carro do ano, a uma melhor casa que tem, a um excelente casamento, tudo do bom e do melhor, né? Exatamente isso, não é? E então essas doutrinas, elas fazem que mediante a fé, elas dizem que mediante a fé Deus se obriga a fazer aquilo que nós ordenamos. Por isso a palavra de reclamar, exigir, declarar o direito, né? Então, mesmo que oficialmente ela não diga isso, mas essas doutrinas colocam o homem na posição de aquele que ordena. Eu declaro a cura, eu declaro a prosperidade, eu declaro a queda dos meus inimigos, né? Eu reclamo essa palavra para mim, porque ela tem que se materializar. Então, o homem é colocado na posição de aquele que ordena, ou seja, o Senhor, e Deus é colocado na posição de aquele que obedece, ou seja, o servo. E Deus, então, se torna servo da minha vontade, servo do meu reinado, servo do meu trono, servo daquilo que eu ordeno, né? Então, é uma doutrina que diretamente ofende e desmancha aquilo que a Bíblia fala de sermos servos de Deus. Sim, Gustavo? Gustavo, Daniel, não sei quem falou. Pensei alto. A inversão de papéis aí, né? Exatamente. A inversão de papéis. Agora, sabe por que eu chamei isso? Pastor, Sim, Daniel. Pastor, desculpa. Não, Isso é importante. É importante a gente ter ciência. Esse estudo é tão importante. Quando o senhor estava falando aí, eu estava nos meus pensamentos aqui. Isso é tão importante, esse estudo, que ele nos faz ter sabedoria até no orar. Até quando a gente vai orar. Porque é bom a gente saber que como orar. Porque às vezes a gente exige as coisas de Deus e a gente não tem que exigir nada de Deus. Que tudo e todas as coisas acontecem para Deus, no tempo de Deus, porque além de sermos servos, fomos criados para servir a Deus até mesmo no sofrimento. Porque a gente está sofrendo, mas porque tem um propósito de Deus naquele sofrimento ali. E através daquele sofrimento, Deus vai fazer algo, às vezes, para trazer uma pessoa que ele quer, por exemplo, resgatar uma alma, um chamado de Deus tem para aquela pessoa, porque a gente não escolhe ir a Deus, nós somos escolhidos a ir até Deus, Deus que nos escolhe. Então, às vezes, a nossa própria oração é uma oração tão errônea no que diz respeito a eu quero isso, eu preciso disso. Me lembrou até uma música que fala assim, restitui, eu quero o que é meu. Essa música eu parei de ouvir até essa música, porque é uma música muito errada. Então, assim, a gente escuta as coisas e quando a gente vai aprofundando nos estudos, a gente vai entendendo que a gente ora de maneira errada, a gente escuta as músicas que a gente acha que está adorando a Deus, mas está indo contrário àquilo que Deus quer para a gente, né? Perfeito, Pastor,
Sim, Suzy. Só complementando o Daniel aí, achei interessante o que ele falou, né? Porque, na verdade, Deus ele não tem obrigação de nos dar nada. Se ele nos lançar no inferno pelos nossos pecados, ele ainda será, né, totalmente justo. Só que a nossa visão, ela é muito míope acerca de Deus, né? E nós não pertencemos a nós mesmos, nem por criação, pela criação, né? Nós somos criaturas dele, obra dele, e fomos comprados também pelo sangue de Jesus Cristo. Só que, às vezes, a gente tem a tendência de achar que quando a gente está vivendo uma vida cristã, assim, certinha, né? A gente acha que tem direito, que a gente merece alguma coisa. A gente, às vezes, quer barganhar com Deus, né? Fazer uma moeda de troca aí, né? Eu estou fazendo isso, então eu tenho que ser abençoada, eu mereço isso. Às vezes, até inconscientemente, a gente, né, leva para esse lado. E com relação a essa música do Me Restitui aí também, eu achei tão interessante, que eu estava ouvindo uma mensagem do pastor, ele falou sobre isso, né? Que é muito cuidado quando a gente pedir para que Deus restitua o que a gente merece. Muito cuidado, porque o que a gente merece não é... Tem que ter muito cuidado com isso. Quando a gente pede para que Deus dá aquilo que é nosso, aquilo que eu mereço, que Deus faça justiça, né? A nossa justiça é o inferno, né? É exatamente isso. Tiago? Exatamente. Eu lembrei de uma outra música que fala que é problemática. Ela fala: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, o Senhor se inclinará a mim e vai ouvir meu clamor. Então, isso aí não procede. Essa teologia da prosperidade, ela diz que Deus quer que a gente tenha o melhor através das nossas atitudes. Isso aí anula completamente o evangelho e a salvação pela graça. Amém. Amém. Então, a gente percebeu que, embora seria, teoricamente, um conceito comum para o cristianismo, qualquer igreja que se chama de cristã, ela vai dizer que Deus é Senhor, não é? Na prática, não é bem assim. Mas a gente falou de doutrinas como prosperidade, a gente falou palavra rema, palavra da fé, outras coisas que a gente pode dizer aqui, mas existem muitas pessoas que rejeitam todas essas doutrinas, mas que não levam em conta o senhorio de Deus quando, por exemplo, fazem as suas escolhas, tomam as suas decisões, estabelecem as suas prioridades, montam as suas agendas, ou seja, na prática, e isso a gente tem que abrir esse leque, né? Porque eu estou falando de tantos e tantos cristãos, ou talvez quase todos, ou talvez até todos, que chamam a Deus de Senhor e de fato não obedecem. Porque também é uma contradição a gente chamar a Deus de Senhor e obedecer às nossas próprias vontades. Dizer, ainda que eu entenda que essa é a vontade de Deus, eu vou fazer outra coisa. Ainda que eu entenda que eu não posso fofocar, mas eu decidi que eu vou espalhar essa notícia para todo mundo. Ainda que eu entenda que eu não possa guardar, que a palavra de Deus, a vontade de Deus, a ordem dele é que eu não guarde mágoa nem ressentimento no meu coração, eu escolho fazer diferente. Então, de certa forma, nós, com as nossas práticas, também negamos aquilo que nós dizemos como conceito, de que Deus é Senhor e nós somos servos dele. Porque o que se espera de um servo é que obedeça ao seu Senhor. Né? E eu disse que isso é uma prática comum no cristianismo, de certa maneira, porque nós não somos capazes de obedecer a Deus. Certo? Nós não somos capazes de obedecer a Deus em tudo. Né? Nos falta toda a perfeição para obedecermos perfeitamente a Deus. Mas eu não estou dizendo apenas disso, eu estou dizendo principalmente daquelas nossas decisões conscientes, de pecar, de
conscientemente dizer não para o Senhor. Conscientemente dizer, eu não quero. Conscientemente dizer, eu não vou fazer. E isso acontece na vida de cristãos. E eu ouso dizer que isso acontece na vida de cada um de nós, todos nós que estamos aqui. Eu tenho certeza que você já fez isso, eu já fiz isso. Conscientemente não é uma questão de tentar e não conseguir, é questão de dizer, eu não vou fazer. Não é? Ou a gente não diz isso, mas simplesmente ouve a palavra de Deus e finge que não ouve, é como se ele não tivesse falado. Né? A gente não presta atenção, porque no fundo, no fundo, no fundo, a gente sabe que não quer fazer. Então, para a gente não pesar na nossa consciência a ideia de que não, Deus quer que eu faça isso, mas eu não quero fazer, eu simplesmente não escuto, ou finjo que não escuto. É como aquela criança que, ao invés de dizer, não, mãe, eu não vou fazer, ela simplesmente finge que não está escutando o que a mãe manda. Então, ela simplesmente sai e não faz. Né? Então, isso acontece muito com a nossa vida. Então, volto a dizer, parece que é óbvio. A primeira coisa que essa mensagem nos ensina é que nós somos servos de Deus. Todo mundo sabe disso. Bem, não é bem assim. Nós podemos até saber disso, mas existem tantas doutrinas na igreja e tantas práticas na igreja, eu estou falando de maneira geral, que nos afasta dessa verdade e faz com que ela se torne apenas uma teoria e não uma prática na nossa vida. E você percebe aqui que essa parábola está falando de um servo que serviu e que depois foi chamado de inútil, porque ele fez tudo o que deveria fazer. Então, para começar, nós já somos colocados num nível abaixo desse servo dessa parábola, porque nós não fazemos tudo que nos foi ordenado. Então, é bastante complicado. E para a gente entender ainda, porque eu não gosto das coisas ficarem no raso, se a gente tem uma oportunidade de estudar a Bíblia, a gente tem que tentar ir no mais fundo que a gente pode tentar, a gente pode conseguir chegar. Para a gente entender essa questão de ser servo de Deus, do que significa o senhorio de Deus sobre a nossa vida, e a gente vê isso um pouco mais profundo, de maneira prática também, não teórica, mas prática, mas um pouco mais profunda a respeito disso. Então, eu queria fazer 3 perguntas para a gente começar a pensar sobre o assunto. E aí a gente vai depois respondendo cada uma dessas perguntas, e essas 3 perguntas têm a ver com apenas a primeira mensagem, nós somos servos de Deus. E a primeira pergunta, para a gente ver aonde está o nosso conhecimento e até onde a gente pode ir no entendimento desse tema, é o seguinte: o que significa ser servo de Deus? Todos nós entendemos que somos servos de Deus. Então, com as suas próprias palavras, eu não estou aqui, não é um estudo de teologia, de definições teológicas, é de entendimento bíblico. Eu digo que é mais uma teologia bíblica do que uma teologia sistemática. O que significa quando a gente diz que nós somos servos de Deus? Quando você diz, eu sou servo de Deus, o que isso significa? Eu acho, pastor, Sim, Vânia. que ser servo de Deus é você, igual nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, os seus ensinamentos, mas viver isso na prática. E eu me coloco de forma verdadeira que eu posso me esforçar, mas eu tenho consciência de que eu não faço totalmente a vontade de Deus. Gostaria muito, mas eu teria, assim, estaria metido com que a gente procura fazer, procura caminhar, procura ouvir e colocar em prática. Eu sei que nós temos que orar de forma humildemente, sermos, colocando diante da vontade de Deus. Se for da vontade dele, ouvir as nossas orações, a nossa súplica. Mas eu sei assim, que humanamente nós somos pecadores e que usemos aquilo que ele nos ensina. A gente procura fazer, sim.
Mais alguém? O que significa ser servo de Deus? Pastor, eu entendo da seguinte forma. Hoje eu estava até lendo o livro de João. Jesus ele foi um servo de Deus, porque eu entendo que ser servo de Deus é ser obediente a todos os princípios que Deus tem para nós. Certo. E Jesus, no tempo que ele esteve aqui na Terra, ele veio para servir os propósitos de Deus, todos, sem exceção. Então, eu entendo que ser servo de Deus é você ser obediente à vontade de Deus, você servir a Ele em todos os quesitos da sua vida. E você não deixar nenhuma... Nós somos falhos, é claro, você não deixar nenhum momento de... na verdade, a gente não consegue cumprir tudo aquilo que Deus quer para nós, porque nós já somos pecadores. Nós temos que pedir misericórdia a cada segundo. Então, mas eu entendo que ser servo de Deus é você estar ali à disposição da vontade de Deus. Amém. A segunda pergunta. Essa é mais difícil, um pouco mais puxado para a filosofia. Não, nem tanto, mas por que nós somos servos de Deus? Nós entendemos o que é ser servo de Deus. Depois eu vou até entrar em cada uma dessas respostas. Por que nós somos servos de Deus? Eu entendo que porque Deus nos criou para isso. Porque Deus nos criou para isso. Boa. Terceira pergunta. Sim, pode falar, Alice. Nos escolheu, né, Bandeira. Alice fala, depois o Valnei. Damas primeiro, Valnei. Não, eu ia falar porque a gente foi comprado. Que nós somos comprados. Boa. Fala, Baiano. Eu ia Sua falar sabedoria, Baiano. Nós somos escolhidos. Nós somos escolhidos por Deus. A gente não escolheu ele, foi ele que nos escolheu. Pastor, só lembrando, esse texto aí que o senhor falou, essas perguntas aí, me fez lembrar de domingo, da nossa lição de domingo, que pergunta o que é uma boa vida. Entendeu? Vai ser importante sobre isso. Quando fala sobre Paulo, que Paulo fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando ele olha para trás, que ele vai se preparando para se encontrar com Jesus, ele olha para trás e fala, eu fui um bom servo, eu servi o Senhor. É isso. É um exemplo. Pastor. Sim, Gustavo. Creio que seja relacionada a criador e criatura, criador e obra. Então, Deus é o criador e ele nos fez para servi-lo. Se um homem faz um banco, uma cadeira, ele faz aquele banco para servir a ele, como, né, para ele se assentar. Deus nos fez como obra dele para louvá-lo e adorá-lo, né? E eu entendo dessa forma. Eu acho que é por isso. Perfeito. É interessante que essa segunda tópico aqui certamente não vai dar para a gente falar sobre hoje, mas os dois pontos que os irmãos tocaram aí são os dois que eu coloquei, né? Porque nós somos servos por causa da criação e por causa da redenção. São duas coisas muito importantes que a gente vai tratar provavelmente na próxima aula. Terceira pergunta, o que se requer, o que se espera de um servo? Obediência. Obediência. Eu ia falar justamente obediência, isso aí. Isso. Então, vamos guardar essas respostas que já estão gravadas aqui no nosso estudo, né? Porque essa também vai ficar lá para frente. E vamos, então, pedaço a pedaço, cada uma dessas perguntas, vamos começar a pensar um pouco mais profundamente sobre elas. Então, a primeira pergunta, o que significa ser servo de Deus? E a primeira coisa que vem na nossa mente, quando a gente pensa em responder essa pergunta, geralmente, né, o que significa ser servo de Deus servo de Deus é aquele que serve a Deus, e aí é lógico, né? Ou servo de Deus é aquele que faz alguma coisa para Deus, aquele que trabalha para Deus, né? Essa ideia de você trabalhar para o Senhor. Esses são conceitos
que de fato expressam o que é ser servo de Deus, mas são fracos demais para expressar a verdadeira condição do que é ser um servo do Senhor, né? E ela não traz um significado tão profundo assim do que significa servir a Deus, porque servir a Deus não é meramente aquilo que eu faço para Ele, nem mesmo é obedecer a Deus, porque tem pessoas que fazem coisas para Deus e não são servos de Deus, obedecem a Deus e não são servos de Deus, né? No sentido mais profundo da palavra. E a gente vai ver isso um pouquinho para frente. Mas para a gente entender de fato o que a Bíblia fala, quando ela diz que nós somos servos de Deus, para entender seu significado mais profundo, a gente tem que voltar na aula da semana passada e entender o sentido mais profundo, mais pesado da palavra doulos, que nós falamos semana passada, que é a palavra grega que Jesus usa aqui para falar a respeito de servo, que significaria, de maneira mais estreita, mais profunda, escravo. Esse é o significado, né? Então, o que significa ser servo de Deus? Significa ser escravo dele. Esse é o sentido mais profundo da palavra. É um pouco complicado a gente entender o que significa isso, porque de maneira mais profunda, porque a gente não conhece a escravidão. A gente conhece a escravidão por conceito e não por prática. Nós não nascemos num país onde se tem escravidão, apesar de que existe vários, de vez em quando a polícia descobre trabalho escravo por aí, mas a gente não é uma coisa que a gente vê passando pela rua, né? Esse aqui é um escravo, aquele ali é um escravo, fulano de tal tem 5 escravos. A gente não vê isso e principalmente um de nós nunca foi um escravo. Então, é complicado a gente entender de fato. Sim, Liz? Lá na Colômbia tem escravo, Liz? Não. É porque você estava falando que a gente não consegue entender o que é ser um escravo, né, nesse sentido. E eu concordo e discordo. Discordo num ponto, né? Porque, embora a gente não saiba o que é ser escravo no sentido físico, nós somos escravos dia a dia dos nossos próprios pecados. Então, a gente vive sendo escravo, né, de alguma forma. Só que nós não enxergamos isso dessa forma. Então, por exemplo, eu posso ser escrava da comida, mas eu não enxergo que eu sou escrava da comida. E eu não consigo parar de comer, eu não consigo evitar comer coisas que me fazem mal, por exemplo. E então eu vivo numa escravidão, só que eu não reconheço isso. Nem não percebo o peso disso. Essa escravidão que nós temos com o pecado, ela dificilmente ela é sentida, a não ser quando o Espírito Santo nos mostra e a gente quebranta, porque a gente tem a impressão que nós somos senhores daquilo que a gente serve, né? Eu sou o senhor da comida, eu sou o senhor da minha bebida, eu sou o senhor disso, eu que controlo, eu uso para o meu bem prazer, né? Mas na verdade eu estou servindo todas essas coisas, né? Então, na maioria das vezes é uma escravidão inconsciente, não é daquela que a gente sente porque sente o fato de estar sendo escravizado e estar sendo tolhido da sua vontade, né? Porque num sentido profundo, escravidão ou escravo é aquela pessoa cuja vida é de invariável lealdade e inquestionável obediência ao seu senhor. Mais profundo ainda, escravo é aquela pessoa que não possui a si mesmo. Ela é propriedade do seu senhor. Assim que era o escravo naquela época. Ele era como se fosse um instrumento, um objeto, né? Como se fosse uma ferramenta, né? Uma ferramenta de trabalho, como se fosse um boi que ara a lavoura, que ara a terra. É como se fosse um animal que te carrega, né? Era propriedade do seu senhor. Ele não era considerado quase como uma pessoa, mas sim como uma coisa, né? O escravo ele não tinha direito de ser, porque ele era para o seu senhor. O escravo, ele não tinha vontade própria, ele não podia ter o tempo próprio, ele não podia ter o sentimento próprio, ele não podia ter a vida própria, porque toda a vida do escravo era para o seu senhor, né? Então, é uma coisa bastante humilhante,
né? Porque o escravo ele é desfeito da sua humanidade. Então, se a gente traz essa ideia comum de escravidão para o conceito bíblico de sermos servos de Cristo ou escravos dele, o que isso significaria, então? Como você pode aplicar esse conceito de um escravo para a sua postura em relação a Deus? Como que você se definiria como um escravo do Senhor? Como você aplicaria isso na sua vida? Não pregar a palavra, não falar da palavra de Deus, servir ao Senhor fazendo bem às pessoas do mundo. Mas isso aí é aquilo que a gente faz, ô Valnei. Isso aí é aquilo que a gente faz. É o dever de casa, né? Hã? Isso é aquilo que a gente faz, mas a questão é, se a gente pega essa ideia de um escravo, como que a gente aplica isso na nossa vida? O que significa ser escravo de Cristo? Pastor, não seria a gente estar totalmente dependente de Deus? Dependente também. Submissão. Submissão absoluta. Então, pastor, Moisés seria um escravo de Deus, então? Um exemplo? Como? Você ouviu? Não. Moisés, então, seria um escravo de Deus, que levou a palavra dele, que levou o povo? Não só ele. Comandou. Todos nós. Nesse sentido? Sim, todos nós, mas assim, então é mais profundo. É muito mais profundo. Aí seria você estar trabalhando, servir a Deus mais fielmente, profundamente. Isso. A ideia bíblica, sim, Daniel? Eu entendo também que nós somos propriedades de Deus. Então, além de sermos propriedades, somos totalmente dependentes dele. Isso. Aí agora que a gente... Lá Pedro, né, na carta de Pedro, ele fala, né, que vós sois sacerdócio santo, aquele trecho lá, não vou saber de cor agora. Então, eu penso que é isso aí. Fala que nós somos um povo de propriedade exclusiva dele, nesse mesmo texto. Nós fomos comprados, né? Nós somos comprados pelo sangue de Cristo Jesus. A obra de Cristo, né, foi exatamente para nos resgatar, nos redimir, né, da escravidão. Apesar de que a vida cristã é uma luta diária. Isso. É uma luta diária contra o pecado, é a carne e o espírito, né? Então, eu acho que inclui também a santidade de vida, é buscar a santidade porque através da santidade, da santificação, a gente consegue ir vencendo o poder do pecado sobre nós. Eu creio que isso também envolve santidade, humildade, né? E saber que nós não pertencemos a nós mesmos, pertencemos a Cristo. Agora, essa é a primeira questão que eu quero que os irmãos entendam. Ser servo de Deus não significa apenas obedecer a Deus. Não significa apenas servir a Deus. Não significa apenas fazer as coisas para Deus. Ser servo de Deus significa, primeiramente, ser propriedade dele. Significa que nós não pertencemos a nós mesmos. É a ideia do escravo, que era meramente uma propriedade. Né? Então, dentro do contexto do conceito de escravo, você pode falar assim, não, nós somos filhos de Deus. A Bíblia usa vários termos para ilustrar aquilo que nós somos, filhos, noiva, né? Mas na ideia de escravo ou de servo, então você sempre, quando pensar em servo de Deus, coloca servo / escravo, que são os dois significados da palavra doulos. Então, como escravo de Deus, o que significa para a nossa vida? Em primeiro lugar, que nós não pertencemos a nós mesmos. Ser servo de Deus significa que nós pertencemos a Deus. Somos propriedade dele. Tudo que nós temos é dele. Tudo que nós temos é para ele. Significa que nós não temos direito à vontade própria. Sabe, nós não temos a nossa vontade.
Porque o escravo não tem vontade, ele não diz eu quero trabalhar hoje ou eu não quero trabalhar hoje. Ele não acorda dizendo, não, hoje eu vou trabalhar na lavoura de milho e eu vou deixar a de feijão só para amanhã. Ele não tem vontade, ele não tem uma escolha, ele não tem um sentimento próprio, ele não tem um tempo próprio, dizendo, não vou tirar esse tempo para mim. O escravo, ele não tem o tempo que ele diz, esse é o meu tempo, essa é a minha vida, esse é o meu sentimento. Esse era o conceito de escravo, de escravidão naquela época. Então, aplicando o sentido dessa palavra doulos para nós, significa que ser servo de Deus significa não ter mais vontade própria, sua, que você diz, essa é a minha vontade, são os meus bens, esta é a minha família, são os meus planos, este é o meu sentimento, esta é a minha vida, nada mais é nosso, porque nem mesmo nós somos nós. Ser servo de Deus significa pertencer a Deus. Essa é a primeira verdade. Certo? Pastor, mas significa mais do que isso. Sim, Soninha? Ser submisso a Deus, né? Como? Ser submisso. Totalmente. Submisso a Deus. Totalmente. Né? Então, ser servo é ser submisso, é não pertencer mais a si mesmo. Embora a gente continue dizendo minha casa, meu carro, minha família, porque é a maneira como a gente se refere às pessoas, a nós mesmos e às coisas que a gente tem, mas na prática a gente sabe que nada disso é meu, eu mesmo não sou mais meu. Né? Nada que eu tenho é mais meu, tudo é do Senhor, tudo pertence a Ele. Eu sou servo de Deus, eu pertenço a Ele. Em segundo lugar, ser servo de Deus significa não sermos mais nós mesmos. Não sermos mais nós mesmos. Ser servo de Deus significa que agora nós somos definidos por isso. Nós somos definidos por aquele que que é o nosso dono, a quem pertencemos. Sabe, nós somos definidos por essa nova identidade, o que você é. Eu não digo mais, eu sou o Marcelo, eu sou o ser humano, eu sou isso. O que eu sou o servo. É isso que eu sou agora. Eu já não sou mais nada. Eu não sou um teólogo. Quer dizer, a gente sabe que mas de uma maneira mais profunda, eu não sou mais um teólogo, não é isso que me define. Eu não sou um pai de família, não é isso que me define. Não é essa a minha identidade maior. Não é, eu sou o proprietário disso, daquilo, eu sou a autoridade sobre o município. Essas coisas não me definem mais, não me definem essencialmente, não é aquilo que mais me define. Aquilo que mais me define eu sou o servo de Deus, é isso que eu sou. Esta é a minha identidade, porque tudo que eu sou agora, eu sou nele, eu sou para ele. Então, o que significa ser servo de Deus? Em primeiro lugar, ser servo de Deus significa não pertencer mais a si mesmo, mas pertencer a Deus. Em segundo lugar, ser servo de Deus significa não ser mais. Ser em Deus. Já não sou, Ele é, certo? Tudo que eu sou é nele, tudo que eu sou é para Ele. A minha existência tem que ser reflexo dele, certo? Então, o que me identifica, a minha identidade agora é esta, eu sou um servo de Deus. E, por fim, ser servo de Deus significa não existir mais para nós mesmos. Não temos mais nada, não somos mais nada, e não existimos para mais nada que não para Deus. Eu vou repetir. Não existimos mais para nada que não para Deus. Sim, Vânia? Dessa explicação que o senhor colocou aí, a gente agora entende claramente o que o apóstolo Paulo colocou. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A dedicação dele é total para servir o Senhor. Aí, da forma que o senhor colocou aí, é que vem esclarecer na mente da gente o que Paulo ensina, o apóstolo Paulo ensinou. Perfeitamente, Vânia. Então, Paulo, aí o Valnei citou Moisés, né? E interessante que, às vezes, a gente tem essa ideia de que não,
Paulo, de fato, dedicou toda a vida dele para o Senhor, porque ele abriu mão de tudo e passou a viver só para o Senhor. Moisés abriu mão do rebanho do seu sogro e foi fazer a vontade de Deus. Então, ele se dedicou totalmente ao Senhor. Um pastor abre mão do trabalho dele e trabalha 24 horas para o Senhor. Então, essas são pessoas que, de fato, abriram mão de tudo e agora vivem para o Senhor. Isso é uma mentira. A ideia bíblica de nós sermos servos é de que todo cristão, ele vive apenas para Deus. Mesmo que você seja um engenheiro, um vendedor, um professor, um policial, que você seja uma dona de casa, um estudante ou qualquer outra coisa. Mesmo que você cuide da sua casa, mesmo que você cuide do seu trabalho, mesmo que você cuide dos seus estudos. Mas isso não é o objetivo principal da sua vida. Não é o objetivo maior da sua vida. O objetivo maior da sua vida é servir a Deus. Inclusive, você exerce a sua profissão, você cuida da sua família, você cuida dos seus estudos, você realiza todas as suas outras atividades para Ele. Você faz isso para Ele. Eu sou um marido e cuido da minha esposa para o Senhor. A esposa cuida do marido para o Senhor. Os pais cuidam dos filhos para o Senhor. O profissional, ele serve ao seu patrão sob as vistas dele ou fora das vistas deles. Por quê? Porque muito mais do que servir ao patrão e ser fiel ao seu patrão, ele é fiel ao seu Deus. Então, mesmo que o patrão não veja, ele permanece fiel. Por quê? Porque está servindo a Deus. O marido é fiel à sua esposa, não apenas quando ela está vendo, ele é fiel à sua esposa e permanece quando ela não está vendo. Por quê? Porque ele é fiel a ela, principalmente por causa do Senhor. Então, o servo de Deus faz tudo o que ele faz, ele vive toda a sua vida somente para Deus, como se fosse de fato e é um escravo. O escravo acorda, vive e dorme para o seu Senhor. Esse é o conceito de ser servo de Deus. É isso. Nós não somos o objetivo de nossa vida. As coisas que nós amamos e as pessoas que nós amamos não são o objetivo maior de nossa vida. Não vivemos para nossa satisfação. Não vivemos mais para o nosso agrado. Nós não vivemos mais para o nosso bem. Nós podemos até preferir a morte. Como Paulo disse para mim, o morrer é lucro. Eu posso preferir a arena com leões. Eu posso preferir a prisão. Se tudo isso me levar a fazer a vontade do Senhor, ou se a vontade do Senhor me levar a tudo isso. O produto de todas as nossas atividades é a glória de Deus, é a vontade dele. É por isso que eu disse, queridos, dizer simplesmente que ser servo de Deus é servir a Deus, é uma expressão muito rasa. O diabo serviu a Deus. Faraó serviu a Deus. Foi instrumento da vontade de Deus. Continua servindo, né? E continua servindo. Continua servindo. Então, mas nós podemos dizer que o Satanás é servo de Deus, que Faraó foi um servo de Deus, não foi. Eles foram usados por Deus, eles obedeceram a Deus, de certa forma, serviram ao propósito de Deus, mas não são servos de Deus. Servo de Deus é aquele que se tornou propriedade dele, é aquele que deixou de ser para si mesmo e agora é para Deus e faz todas as coisas para o Senhor. Ou seja, servo de Deus é aquele que passou pela salvação. É aquele que foi transformado. Mas isso aí é o assunto do nosso próximo estudo, né? Que a gente vai continuar entendendo essa ideia. Então, quando você lê essa parábola, só para passar para os irmãos aqui, quando você estiver lendo essa parábola, entenda isso. Não está tratando de alguém que, não, eu vou obedecer a Deus, eu vou servir a Deus. Não, está se tratando de alguém que pertence ao seu Senhor. E que existe para o seu Senhor. Esse é o contexto dessa parábola. Eu acho que o Daniel queria falar, o Gustavo queria falar, algumas pessoas queriam falar. Não, pastor, eu não sei se até entra, mas eu creio que sim.
é quando Jesus fala que aquele que meu Pai me der, eu jamais o lançarei Esse virá a fora. mim, Então, jamais, isso de modo demonstra nenhum, que eu lançarei nós somos fora. propriedades do Senhor. Isso, João 6. Então, né? Não é isso? É isso mesmo, Daniel. Menino tá bom, hein? Tá melhorando a cada dia. Quem mais? Mais alguém ia falar. Sim, Suzy? Exemplo perfeito de servo foi o Senhor Jesus Cristo, né? Que, olhando para ele, para a vida dele, né? Que se esvaziou, deixou toda a glória, né? Veio a esse mundo e cumpriu perfeitamente a vontade de Deus até a morte, a vontade do Pai. É o perfeito exemplo de servo, né? Totalmente dedicado a fazer a vontade de Deus, né? Amém. Perfeito, Suzy. E é interessante que muitas vezes Jesus disse, eu faço a vontade do Pai. A obra que eu faço não é minha, é do Pai. Então, é esse conceito de que o servo vive para servir. E não vive para servir na igreja. Tudo que ele faz e tudo que ele é para o Senhor. Então, não esqueça essa primeira ideia, né? Do que é muito mais do que simplesmente obedecer a Deus. Significa pertencer a Deus, significa ser dele, significa ser um escravo dele, ok? E nós vamos parar por aí. Alguém quer complementar mais alguma coisa?